Bem-vindo a todos, estamos iniciando aqui o sétimo episódio do podcast Eu e Meu Avô, que, como o nome diz, participa eu e meu avô, Edson Saraiva. Nós fizemos já a leitura de algumas cartas do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos fazer a leitura da carta número 5 desse livro. O senhor quer começar falando alguma coisa ou já podemos fazer a leitura? Eu acho que a gente só pode começar a fazer a leitura, né? E aí é bom que você comece, né? Sim, senhor. Bom, carta 5. Meu querido Vermelindo, Absinto. É um pouco decepcionante esperar um relatório detalhado sobre o seu trabalho e receber, em vez disso, uma rapsódia tão vaga quanto sua última carta. Pô, o que é rapsódia? Pode ser assim, algo relacionado com música, né? Quer dizer, uma época, né? Um trecho de ópera e tudo mais. Ou tinha algumas húngaras, né? E, e a. Não chegava a ser ópera, né? Algo assim mais curto, né, do que uma ópera, por exemplo. Mas e pode ser um poema épico, pode ser algo que seja mais assim de uma escrita, de um poema, né? Eu acho que ele deu uma ironia aqui no cidadão, né, que recebeu uma carta, né, Um achando que relatório detalhado. estava achando que estava abafando, né? E ele mandou o diabão, né, o boss, né, mandou uma para ele aí, uma rapsódia tão vaga. Não existe rapsódia tão vaga. Tem início, meio e fim. Certo. Aí ele continua. Você diz que está pulando de alegria, delirando, porque os humanos europeus começaram outra guerra. O livro se escreveu em 41, né? Então, Segunda Guerra Mundial, né? O contexto dessa carta. Sei muito bem que bicho lhe mordeu. Você não está louco, só está bêbado. O absinto, ele é absinto, ele está sempre bêbado. Nesse dia, provavelmente, ele está mais bêbado do que os outros. Lendo bastante as entrelinhas do seu delirante relato Sim. sobre a noite insone de seu paciente, posso reconstituir com grande precisão o estado mental dele. Essa foi a primeira vez na sua carreira que você provou daquele vinho que é a recompensa de todos os nossos esforços, a angústia e o atordoamento de uma alma humana. E É. isso subiu à sua cabeça. Interessante esse trecho, né? Quer dizer, todos os esforços dele para gerar angústia e atordoamento, seria um embotamento mental, né? A confusão mental, né? Uma anestesia da capacidade de pensar, né? Atordoamento, né? A pessoa ficar atordoada. É bem absinto, né? E ele provou pela primeira vez a recompensa, né? E aí ele já se sentiu e aí escreveu uma rapsódia que é vaga, né? Ele deve ter escrito tipo como se o trabalho tivesse concluído já, né? Concluído, concluído. E o Screwtape tá falando, não, isso é só o começo. Claro que não o culpo. Não posso esperar maturidade dos jovens. Será que o paciente reagiu a algum dos retratos do futuro de horror que você pintou para ele? Será que você trabalhou direitinho em cima de alguns vislumbres regados à autocomiseração do seu passado feliz? Será que havia algumas sensações refinadas na boca do estômago dele? Será que você tocou o seu violino lindamente? Bem, tudo isso é bem natural. Mas lembre-se, Absinto, de que o dever vem antes do prazer. Se qualquer comodismo de sua parte levar à perda definitiva de sua presa, você será condenado a privar-se eternamente da bebida da qual só degustou o primeiro gole. Se, por outro lado, puder finalmente ganhar a alma dele com determinação e frieza, aqui e agora, então ela será seu para sempre. Ele será seu para sempre. Um cálice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro,
que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser. Veja, projetando para os dias atuais, né? Quer dizer, fazendo uma, uma projeção de lá para cá, porque essa guerra, né? Essa guerra nesse campo, que é o campo das emoções, é o campo da cognição, né? Dos seres humanos, essa guerra continua. Nós tivemos há pouco tempo uma guerra, né? Assimétrica, não foi uma guerra de bombas ah, 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 que deixaram buracos na terra, né? Mas houve uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra no tempo da pandemia, uma guerra emocional, uma guerra na estrutura das pessoas, deixou buracos nas pessoas. A quantidade de bebida alcoólica subiu em 800%, a quantidade de consumo, né? A quantidade de drogas, que, tanto lícitas quanto ilícitas, cresceu imensamente, sendo vendida em mercado branco, mercado negro, né? Então, essa guerra que ele traz aqui pode ser rebatida para os dias atuais, né? Que ele então coloca, né? Que quando o paciente for dele, do absinto para sempre, será um cálice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro, que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser, né? Quer dizer, esse cálice vivo de desespero, o absinto poderá levar isso, e isso ele o alimenta, né? Vai alimentá-lo. Olha a bebida do absinto. O absinto embriaga, mas a bebida dele é levar assombro, desespero, isso que o nutre. Esquisito, né? A comida do diabo, né? O alimento do diabo aqui, né? A borda de um cálice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro, que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser. Ele vai poder beber essa, esse desespero. Meu Deus, piscina. Aí ele continua. Portanto, não permita que nenhum entusiasmo temporário tire o foco de sua atividade principal, que é solapar a fé e impedir a formação de virtudes. É interessante, né, isso, assim, impedir a formação de virtudes. Há poucos dias eu entrei em contato com um paper, né, de um povo querendo abrir como se fosse uma ONG de beneficência. Claro, uma ONG de beneficência para captar dinheiro do governo para fazer beneficência. O governo não tem dinheiro, né? O dinheiro é nosso. Então, captar via governo, Estado, o nosso dinheiro para fazer beneficência. Até aí, tudo bonito, né? Muito bonito. Mas o nome era revelador. Sabe qual era o nome? Nova Virtude. Instituto Nova Virtude. As velhas já não, já não funcionam mais, né? As virtudes, a temperança, a honestidade, verdade, a beleza ativa, que é a beleza do coração, né? São algumas, né? São algumas. São Tomás de Aquino que dizia que eram 7 virtudes e 7 dons, né? Vale um dia a gente pesquisar isso. Mas não tá valendo mais, essas virtudes não são suficientes, tem que ter uma nova. Isso é o absinto, né? Isso é o absinto. É uma distração para as pessoas, né? Olha, as velhas virtudes, que não existe velhas virtudes, as virtudes são atemporais, né? São atemporais. Aquelas virtudes tão buscadas, né?
elas já não servem mais para esses tempos tão modernos, tão progressistas. Né? Nós temos que buscar uma nova. Imagina, absinto, né? Embriagando as pessoas e colocando. E as pessoas nem percebem o absurdo. Que as virtudes são eternas, são atemporais. Não tem tempo para a honestidade. Em sua próxima carta, quero que você me preste, sem falta, um relatório completo das reações do paciente à guerra, de modo que possamos analisar se estaremos mais propensos a torná-lo um patriota extremo ou um pacifista militante. Muito interessante isso aqui. Tem um filme agora que eu gosto de ver, eu já vi duas vezes um filme que compara Churchill a Chamberlain, né? Sim. Assim, eu até fiquei de pegar o nome dele, né? Tem no Netflix, né? Uma, eu acho que na próxima a gente pode colocar o nome aqui. Eu vou pesquisar e coloco na Tá, descrição para as tá na pessoas já. descrição. Ali no momento que o Churchill se torna primeiro-ministro, né? Enfrentando o pacifista Mor, que era o Chamberlain, e um Lord. E o Chamberlain tinha o Lord, que era da Câmara dos Lords, né? Que era o Halifax, que era um pacifista. Na verdade, não era um pacifista. Chamberlain era um pacifista. Halifax era assim, na falta assim, na falta de alimento, meu pirão primeiro, tá? Ele era um lord, então ele ia ter regalias num plano que ele ia fazer a intermediação com Mussolini para intermediar os planos de paz do Adolf Hitler para não invadir a Inglaterra. E aí o Churchill resume isso, né? Não se faz acordo com a cabeça na boca de um tigre. Sim, esse filme eu já vi ele também. Não se faz um acordo. Quando isso é verdade, quando o rei, que não gostava do Churchill, vai até ele, né? E, e diz para ele ouvir o povo, e Churchill desce pela primeira vez na vida dele para o metrô. Aquela cena é real, é verdade, aconteceu. E ouve o povo do metrô, algumas pessoas do metrô, dentro de um trem que ia parar em Westminster, né? E aí ele ouve ali o povo ali, aí ele volta com toda a força e decisão, né? Não nos renderemos jamais, lutaremos e, e pela sorte, né, do destino, né, eles estavam com 300 mil em Dunkerque, 300 mil soldados em Dunkerque, e os tanques de Rommel, né, que era o gênio o gênio alemão em termos assim de estratégia militar, os tanques de Rommel estavam a poucos 50 quilômetros da praia de Dunkerque. Se ele entrasse ali, ia acabar com tudo. Não ia ter exército inglês. E Churchill ele, ele conscientemente, né, ele sacrifica os soldados ingleses em Calais para dar mais 2 dias enquanto ele montava a operação de resgate, que foi feita com naviozinhos, barquinhos, barcos, o que De fosse, pesca, tudo. né? E, e, e o que eu sei, né, é que o Hitler mandou Rommel parar a 50 quilômetros de Dunkerque, porque Göring, eu acho que é essa a pronúncia, né? Göring,
que era o herói de guerra da Primeira Guerra, que era o aviador, né, o aviador assim, da Primeira Guerra Mundial, o grande herói, né, que enfrentou lá os caças, não era nem caças, aqueles aviãozinhos ingleses, né, e, e era não tinha nobre naquela época, não existia mais a nobreza germânica, né? Mas ele era de casta elevada, vamos dizer assim, Goering. E ele que era o comandante da, da esquadrilha, né? Dos alemães, né? Aqueles Stukas e tudo mais. Né? E, e ele pediu a Hitler que ele tivesse a honra de destroçar o exército em Dunkerque. E Hitler concedeu. Só que, só que entrou um nevoeiro, uma neblina no dia do que eles resgataram, que os caças não puderam subir. Quando eles acordaram, os 300 mil, eles só perderam, parece que 10%. Né? 250 ou 280 mil ingleses, soldados ingleses já estavam em solo Inglês. inglês. Né? E aí essa manobra salvou a Inglaterra, né? Salvou a Inglaterra. E aí o Churchill tem uma frase muito interessante, né? Que o Chamberlain, quando ele voltou do último acordo, porque ele foi cedendo, cedendo, cedendo tudo que ele podia. E no último momento, lá no último que ele veio, ele disse que ele vinha, ele trouxe a paz e a honra. E aí o Churchill levantou, né? E disse que não, que ele trouxe a guerra e a desonra. E o Churchill estava certo. Deu um rebuliço essa frase. É. Mas quando o Churchill ele faz o discurso depois de falar com o povo, tinha até um acordo da bancada do Chamberlain, né, de se eles iriam ou não apoiar o discurso de Churchill, né, e Chamberlain ia dar um sinal com o lenço, né, É, e aí ele dá o sinal para apoiar, né, mesmo com o Churchill. ele dá porque ele viu, assim, o Chamberlain tinha uma ligação com o rei, né? Uhum, E o George, não me lembro o número, terceiro, né? acho que era, ele não queria mais a paz. Ele não queria, ele viu que o Churchill estava certo. Mas o filme não mostra. Eu que estou fazendo uma ilação de que provavelmente o rei falou para ou mandou um recado para Chamberlain, né? Que o Chamberlain ele tinha o domínio dos conservadores, da bancada conservadora, que Churchill era dessa Era. bancada, Uhum. e dos lords, né? Da bancada dos lords, que pelo rei, né? Porque os lords faziam o que o rei dizia, né? E os liberais do outro lado, né? Estavam apoiando o Churchill. Quando o Chamberlain então dá o gesto de que aí a Inglaterra se une, né? Mas já estavam os soldados nas praias inglesas. Uma história interessante isso. Então ele aqui fala, ó, 1941, né? Aqui já tinha acontecido o desembarque. Aqui já estavam em guerra. A Inglaterra já estava né? Já tinha acontecido Dunkerque, a retirada de Dunkerque. Então ele diz, né? Que ele terá que fazer o absinto um relatório completo das reações do paciente à guerra, de modo que possamos analisar se estaremos mais propensos a torná-lo um patriota extremo ou um pacifista militante. E qualquer um dos dois, ele vai explicar por quê,
que são aparentemente opostos, têm uma mesma raiz. E é interessante a gente continuar aqui o texto. Diga, há todo tipo de possibilidades. Nesse meio tempo, devo alertá-lo a não esperar demais da guerra. É claro que uma guerra é diversão garantida. O medo e o sofrimento imediatos dos humanos são um refresco legítimo e prazeroso para os nossos muitos trabalhadores que pegam no pesado. Os trabalhadores dele pegam no pesado. Mas que bem permanente isso poderá fazer se não tirarmos disso vantagem para levar almas ao nosso Pai nas profundezas. Quando vejo o sofrimento temporal dos humanos que conseguiram escapar de nós, sinto como se tivesse sido autorizado a provar do primeiro prato de um banquete farto, e depois tenha sido impedido de comer o resto. Isso é pior do que não tê-lo sequer provado. O inimigo, fiel aos seus métodos bárbaros de guerra, permite-nos testemunhar a breve miséria de seus prediletos, tão somente para nos afligir e atormentar. Escarnecer da fome incessante que, ao longo desta fase atual do grande conflito, seu bloqueio está reconhecidamente impondo. Veja bem, aqui vamos reler. O inimigo, lembrando para os ouvintes, o inimigo é o Cristo. Né? O inimigo, fiel a seus métodos bárbaros de guerra. O bárbaro é o inimigo. Permite-nos testemunhar a breve miséria de seus prediletos, tão somente para nos afligir e atormentar. Escarnecer da fome incessante que, ao longo desta fase atual do grande conflito, seu bloqueio está reconhecidamente impondo. Quer dizer, aquelas pessoas que migram, porque uma guerra, como no campo de concentração foi o Auschwitz, que o Viktor Frankl escreveu aquele maravilhoso livro Em Busca de Destino, né? No campo de concentração, ele viu três, vamos dizer, castas de seres humanos, né? Duas que tinham sido, infelizmente, tinham sido capturadas pelo absinto e pelo Screwtape. Um grupo, tanto de alemão quanto de judeu, se entregou ao sexo. Sexo mesmo. O outro se entregou ao poder, à violência. Tinham judeus que cuidavam dos judeus que eram mais violentos que os alemães. O livro Em Busca de Sentido retrata isso. E uma pequena quantidade encontrou o sobrenatural, o transcendental. Né? Então, ele diz que o inimigo, fiel aos seus métodos, né? Então, ele permite-nos testemunhar a breve miséria de seus prediletos. Quer dizer, esses que chegaram a essa transcendência, né, são os prediletos do inimigo, e que são, aos olhos deles, os miseráveis que fazem-nos passar fome, porque não se desesperam, não se apavoram, não enchem o cálice da miséria humana para eles beberem. Né? Então, ele ainda está. Quem é este que está? Quer dizer, o animalzinho, o vermezinho, né? O vermezinho bípede, que é o animalzinho humano que o absinto está abduzindo. Quem é esse? Será que ele será um dos que vão para nos matar de fome? Vão seguir esse inimigo bárbaro com seus métodos, métodos bárbaros, né? Uhum. Vamos então pensar primeiro sobre como usar e depois como nos deliciar com essa guerra europeia, pois há certas tendências inerentes a ela que não estão em si mesmas de forma alguma atuando em nosso favor.
Quer dizer, tem coisas numa guerra, aparentemente a guerra é bestial, mas tem um perigo na guerra, né, para esses espíritos puros, como eles se dizem, né? Os Uhum, demônios. Né? uhum, Podemos ter esperança de achar alguma dose de crueldade, de impiedade, mas se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para o inimigo em sua tribulação, enquanto dezenas de milhares que não irão assim tão longe e ainda assim terão a sua atenção desviada de si mesmos para valores e causas que acreditam seres superiores a eles próprios. Quer dizer, é um momento de que pode haver muitas perdas para os espíritos puros, né? uhum. E eles migrarem para ou aqueles que vão ter uma completa integração com o poder, né, o poder divino, ou aqueles que pelo menos ficarão buscando virtudes, buscando se superarem, né, pela vicissitude de uma guerra. Sei que o inimigo desaprova muitas dessas causas, mas é aí que se mostra tão injusto ao premiar muitas vezes aqueles seres humanos que deram suas vidas por causas que ele considera ruins, a guerra, né? Sim. A partir da fundamentação monstruosamente sofística de que os seres humanos as achavam boas e estavam fazendo o melhor que sabiam. Né? Quer dizer, esse momento, eu acho que tem um erro de tradução, mas é o seguinte: a fundamentação monstruosamente sofística de que os seres humanos as achavam boas, quer dizer, ah, toda aquela desgraça que estava acontecendo, pois estavam fazendo o melhor que sabiam, né? Eles transcenderam, muitas, muitas e muitas pessoas transcenderam o dia a dia humano, o dia a dia medíocre dos humanos e deram a sua vida pelos outros, né? Entraram num processo de comunhão, de doação, por causa da dor, Uhum. por causa do sofrimento. Né? Nesse sentido tem também um filme, né, aquele Até o Último Homem, né, que Sim, mostra a história daquele soldado, eu não lembro o nome dele, daquele soldado americano que foi à guerra lá, foi no Japão, né, sim. e que ele foi sem levar nenhuma arma em punho, né, foi só para resgatar pessoas, né, e ele foi humilhado durante ao longo do processo no exército, até poder chegar na batalha e salvou milhares de vidas, assim, passou a noite lá entre os japoneses, resgatando os feridos, porque os japoneses iam executando os que ficavam no campo de batalha, né? E ele, pela fé dele, ficou lá salvando os homens, né? Então mostra um pouco disso que é Sim. mesmo numa causa tão horrorosa que é a guerra, né? Mas mesmo assim trazendo virtudes. Considere ainda quantas mortes indesejáveis ocorrem em tempos de guerra. Pessoas são mortas em lugares onde sabiam que poderiam morrer e para os quais vão preparadas. Se já estiverem de alguma forma do lado do inimigo, quer dizer, se elas estiverem de alguma forma do lado do inimigo, elas vão para aqueles lugares preparadas para a morte. E isso tira esses que morreram assim, preparados para morrer por uma causa maior, tira do cálice, né? Se salvam do cálice do desespero, encontraram uma coisa, algo maior. Seria tão melhor para nós se todos os seres humanos morressem em hospitais caros, cercados por médicos que mentem, enfermeiras que mentem e amigos que fazem o mesmo, conforme fomos por nós treinados, a prometer vida para os moribundos, a encorajar a crença de que a doença pode ser tida como desculpa para qualquer indulgência. Ixi, está vindo perto isso aqui, né? E até mesmo, se nossos trabalhadores fizerem bem o seu trabalho, a negar qualquer sugestão de que se chame um reverendo, a menos que sonegue ao doente sua verdadeira condição. Quer dizer, na época ainda existia, né,
o hábito de se chamar um padre ou um reverendo anglicano, né, para os últimos momentos da vida de uma pessoa, né? Hoje acabou isso, não existe mais. Não tem mais capelão do exército, essas coisas não tem mais. É materialismo puro. Morreu, morreu, antes ele do que eu. E quão desastrosa para nós, é a lembrança da morte que a guerra impõe. Uma de nossas melhores armas, o contentamento mundano, se mostrará inútil. Nos tempos de guerra, nem mesmo um ser humano consegue acreditar que viverá para sempre. Porque é uma ilusão, né? Muitas pessoas vivem a vida como se a vida fosse. Ele não morre, morre o outro. Mas aí a realidade, né, fica perto de todos, né? Então aqui ele mexe numa coisa muito interessante, nessa ilusão que os seres humanos têm individualmente de que a morte é para o outro, nunca para ele. Sei que o Casca Grossa, que vamos ter que ver quem é o nome desse demônio, né? E outros viram nas guerras uma grande oportunidade para atacar a fé, mas penso que esse ponto de vista seja exagerado. Os humanos partidários do inimigo foram todos plenamente instruídos por ele a enxergar o sofrimento como uma parte essencial daquilo que ele chama de redenção, de modo que uma fé destruída pela guerra ou pela pestilência, pestes, né, pandemias, não pode realmente ter sido digna do esforço de ser destruída, né? Quer dizer, aqui está difícil de entender o que ele queria dizer aqui, talvez pela tradução, né? Uma fé destruída pela guerra ou pela pestilência não pode realmente ter sido digna do esforço de ser destruída. Ah, entendi, entendi. Quer dizer, se uma pessoa, se um ser humano, né, destruir a sua fé pela guerra, né, ou por uma peste, e isso não foi uma tarefa que eu entendi, né? Não foi uma tarefa que eles podem, os diabos, né? Os demônios, se orgulharem, né? Então, ela não foi realmente digna do esforço de ser destruída. Ela aconteceu, mas independente deles, entende? A fé daquela pessoa foi destruída, mas não por obra e desgraça deles, né? Uhum. Estou falando daquele sofrimento difuso por um longo período, tal como o que a guerra irá produzir. É claro que no exato momento do terror, do luto ou dor física, você poderá capturar o seu homem quando a razão dele estiver temporariamente suspensa. Mas mesmo então, se ele candidatasse ao quartel-general do inimigo, constatei que seu posto será quase sempre defendido. Então, quer dizer, naquele momento assim crucial de dor, de luto, né? Ali, se o ser humano lembrar, se candidatar para o quartel-general do inimigo, assim, buscar conduzir o pensamento dele para Deus, para buscar uma fé no ser humano, buscar uma fé transcendental, que o maldanado, né, o Screwtape, constatou que então aquele posto que aquele ser humano encontrou, né, no meio de tanto sofrimento será quase sempre defendido. Quem vai defender é o Cristo. Quer dizer, naquele momento crucial, se pedir a Deus, né, é sujeito a ser atendido, né? E aí todo o esforço deles será em vão. Então a carta 5 é sobre a guerra. Isso.
Então, é isso, né? Por hoje, encerramos por aqui. Grato aí pela atenção de todos os ouvintes.